trazer de volta aqui a Renata Varandas com a gente, Débora, porque você tem a apuração de como foi a reação do presidente diante dessa situação e como isso envolve ali a relação dele com a própria Força Aérea. Lembrando, né, Renata, tem várias hipóteses, ainda não se sabe exatamente qual foi esse tipo de falha. Chega a se falar, inclusive, que pode ter sido uma colisão com um pássaro e com isso, né, isso poderia acontecer com uma aeronave já em uso como essa, que está há 20 anos em operação, poderia ser com o futuro avião que eventualmente se compre. A grande questão é o que isso causou aí de suscetibilidades no que você pôde apurar, Renata. Yuri, esse episódio causou um grande mal-estar, porque na verdade ele virou uma bola de neve, eu já vou contar aqui para vocês, mas virou um grande mal-estar porque dentro do avião o presidente repetiu diversas vezes que aquilo estava acontecendo porque a aeronave não estava sendo cuidada, não tinha manutenção. Verdade é que essa é a 4ª vez que essa aeronave dá problema e agora recentemente ela ficou parada 3 meses justamente na manutenção. Então o presidente ficou muito irritado com isso, como que a aeronave passa 90 dias parada e dá problema de novo. Essa é a 4ª vez que dá problema. Agora, o que aconteceu lá dentro? Quando foi 17h30, o presidente decolou. Assim que decolou, as pessoas que estavam lá dentro relatam que ouviram um estouro muito grande, que seria ali um estouro na turbina. E teve gente que estava sentado mais perto ali e conseguiu ver, inclusive, uma fumaça em uma das turbinas. Nisso, o avião começou a trepidar, o chão e o teto. Diz que foi um momento muito tenso, porque as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, ninguém informava absolutamente nada, os pilotos lá dentro da cabine, obviamente, onde eles deveriam estar, né, tentando resolver ali, entender o que de fato havia acontecido. Quando acalmou um pouco, o presidente foi lá para poder perguntar, conversar com os pilotos e aí ouviu a história de que eles iam ter que ficar rodando porque o tanque de combustível estava muito cheio, que não podia pousar e que teoricamente seria passar 1h40 rodando. Houve aquele estresse e tal, mas até então se acalmaram, o avião parou de trepidar e eles se acalmaram, foram almoçar, enfim. E, no entanto, depois o presidente ouviu de novo que eram mais 2 horas rodando. Aí virou uma grande bola de neve, porque aí a internet não funcionava, o telefone do avião não funcionava, o presidente começou a ficar muito irritado, teve que trocar de avião, depois de quase 5 horas, teve que trocar de avião. A internet do outro avião também não funcionava, foi quando ele bateu o martelo e falou, não quero mais esse avião, a gente vai comprar um novo avião. Agora eu só tenho uma dúvida, dia 20 o presidente está indo para a Rússia, para os BRICS. Quero saber, vai em qual avião? Vai encarar qual avião? Pois é, porque uma compra dessa, né, Débora, desculpa te interromper, não é tão rápida. Demora. Né? Exato, quer dizer, tem todo um processo licitatório. O Pedro Teixeira mencionou essas 2 aeronaves novas da FAB, uma delas, inclusive, que vai fazer a operação de repatriação, esses A330, que foram comprados depois de um processo licitatório no governo passado, pela FAB, pela Força Aérea. Inclusive, parte ali do plano para essas 2 aeronaves ainda precisa de orçamento para ser executado, que é um processo ali de conversão dessas aeronaves para que ela tenha mais utilizações, digamos assim, explicando aqui a grosso modo, inclusive a questão de reabastecimento durante os voos, que isso só militares podem fazer. Você não pode fazer, civis não podem fazer reabastecimento de aviões, o que daria aí uma maior autonomia. Mas, de fato, a grande questão é, um país como o Brasil e um presidente como Lula, que quer ter este protagonismo internacional, é fato que ele precisa ser atendido com equipamento que dê esta autonomia, que permita com que voos de maior alcance possam ser feitos e não seja obrigado a ter diversas escalas, como tem acontecido com a atual aeronave presidencial. A questão é que é uma escolha política e isso para um governo que toda hora está tateando onde está pisando em termos de aprovação, sabe que isso pode se tornar um grande vespeiro, aí pode ser uma areia movediça aí com o perdão do trocadilho depois do que aconteceu aí em relação ao voo, né, Débora?
Exatamente. E a Renata Varandas mencionou que o avião, depois que decolou, ainda no México, como o tanque estava muito cheio, não dava para fazer um pouso ali de emergência com o tanque tão cheio, ficou voando em círculos. E é justamente essa imagem que a gente vê aqui, né? Não sei se tem alguém que não está entendendo por que essa imagem está aqui do lado. Esse é o avião presidencial. Nesses mapas de voo, né, que você acompanha em tempo real, a trajetória do voo, mostrando 5 horas fazendo esse movimento, eu falei círculo, né, mas é um movimento oval, como vocês podem perceber, mas fazendo, né, gastando o combustível, 5 horas fazendo esse trajeto ali no ar. Obrigada, Renata Varandas.